Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao relançamento do Curta na Kombi em Casa, através do nosso canal no YouTube Curta na Kombi. Eu sou o Mara, sou músico e produtor cultural aqui na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, e sou o idealizador dessa iniciativa que faz parte do projeto Curta na Kombi. Para quem não conhece, o Curta na Kombi é um cinema itinerante, que visa contribuir no acesso e na difusão do audiovisual potiguar, oferecendo sessões gratuitas em espaços públicos e comunitários. Por conta da pandemia do coronavírus, tivemos que manter o distanciamento social, e com isso foi necessário reinventar o nosso projeto. Então, criamos o Curta na Kombi em Casa, uma série de 7 entrevistas com profissionais aqui da nossa terra, diretores, produtores, atores e críticos de cinema. Esses encontros foram produzidos de maneira independente, que nos permitiram trazer um pouco da história e da atuação desses realizadores que constroem o audiovisual potiguar. E hoje relançaremos 3 episódios da série Curta na Kombi em Casa, trazendo as entrevistas com Sirhan Félix, Tatiana Lima, Alan Sedraque e Francisco Júnior. Este relançamento foi possível através da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc, com o patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal. E hoje trazemos para vocês a entrevista com a advogada, jornalista, crítica de cinema e cineclubista Tatiana Lima. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está chegando junto para conferir mais uma live do Curta na Kombi. Curta na Kombi na 7ª edição já do Em Casa. Essa edição que a gente lançou agora no período de quarentena. Muito obrigada por quem está chegando. Vamos aguardar a Tatiana entrar e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Bem? Olá, Tatiana. Oi, tudo Boa bem? Você noite. está me ouvindo? Boa Estou lhe noite. ouvindo bem. Pessoal, se vocês estiverem vendo né, a imagem e ouvindo bem, vão sinalizando. Se houver algum problema na transmissão, avisem para a gente poder mexer nas configurações, tá bem? Tatiana, muito bem-vinda. Gratidão por aceitar nosso convite do Curta na Kombi. Eu que agradeço. A gente do Cineclube agradece pelo espaço também de falar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo. Isso, né? A gente, nessas outras edições que a gente teve do Curta na Kombi em casa, a gente conversou bastante com o pessoal que trabalha na produção audiovisual mesmo, inclusive pessoas que fazem parte do Cineclube, né, eu acredito, ou que estão junto com você dentro da Associação de Críticos, né, também da Cine, que é o caso de Sirhan, que esteve com a gente aqui. E aí a gente pensou também como seria bacana falar sobre o Cineclube, pensando que o Cineclube, mais do que um espaço, ele é um movimento, né? O cineclubismo. Ele é algo assim que surge no momento aqui, inspirado por uma realidade social, cultural aqui no Brasil e que surge em vários lugares e que em Natal tem uma história bem fecunda, bem potente, né? Isso. É, o Cineclube, o Cineclube ele é herdeiro de um cineclube muito famoso, né, nos anos 60, que começou nos anos 60 e foi até os anos 80, que é o Cineclube Tirol. O Cineclube Tirol tinha umas sessões assim no Cine Rex, que tinham 2.000 espectadores, né? Uma vez eu entrevistei um dos integrantes do Cineclube Tirol e fiquei impressionada como eles conseguiam juntar gente. Claro, as circunstâncias eram outras, né? Existia uma dificuldade maior de acesso ao cinema, né? Então, por exemplo, ele me contou que uma vez eles passaram um filme francês e trouxeram debaixo do braço os rolos do filme de Recife para cá num ônibus, no filme que eles iam exibir no cinema. Então as pessoas ficavam esperando por esse momento e aí eles tinham um público realmente muito grande. Mas foi também um espaço muito que foi muito daqui. Assim, a gente não quando a gente vai estudar essa história do cineclubismo no Brasil, a gente vê que o Rio Grande do Norte é um estado muito atuante, né? Teve o Tirol e agora o Cineclube Natal. O Cineclube Tirol terminou lá pelos anos 80, foi minguando e tal.
e oficialmente acho que em 85 terminou. E o Cineclube Natal surgiu em 2005 a partir de uma das pessoas que fez parte do Cineclube Tirol nos anos 80, que é o Uhum. professor e fotógrafo Giovanni Rodrigues. Então, ele e mais algumas pessoas ali começaram e se a gente retomasse aquela ideia de fazer sessões para discutir, para debater. E aí ele, mais algumas pessoas, Nelson Marques, Marcelo Tavares, Patrícia Brito, se juntaram e a partir de maio de 2005 eles começaram a fazer sessões periodicamente. A primeira sessão do Cineclube Natal foi em 2005 com Terra em Transe. Ou seja, já tem 15 anos aí, né? O Cineclube Já tem Natal. 15 anos, com alguns Uhum. momentos muito profícuos assim de exibição e outros momentos como agora que a gente está mais cuidando de, por exemplo, a gente acabou de lançar um livro, né? A gente o ano passado fez mais lançamento de filme. A gente não está como a gente tinha antes com sessões regulares, assim, uma vez por mês, direitinho e tal. A gente está fazendo sessões especiais, né? Uhum. E fazendo esses projetos de publicação editorial. Mas houve uma época, assim, que o Cineclube tinha 4 sessões por mês, em 4 lugares diferentes, né? Era toda terceira quinta-feira do mês, na Assembleia Legislativa, primeiro sábado do mês no Teatro de Cultura Popular. Então, assim, houve uma época em que era bem, bem movimentado. E aí a gente vai percebendo, a gente foi diminuindo a quantidade de sessões, porque a gente foi percebendo a diminuição da quantidade de pessoas mesmo. E uma série de fatores a gente sabe que contribuíram. Por exemplo, o acesso ao cinema com várias mídias, com streaming e tal, a gente Uhum. sabe que é uma realidade, né? Mas a gente persiste, assim, a gente acha que mais do que só ver o filme, sentar para conversar e debater é o que motiva a gente, né? E é o que faz a gente continuar passando os filmes. Eu mesma, por exemplo, era espectadora do Cine Clube Natal e eu muitas vezes fui, depois de já ter visto um filme, fui para discutir sobre o filme, porque eu gostava eu quero saber o que as outras pessoas comentaram. A gente acha que isso é democrático, é saudável, né? De E eu espectadora, acabei, você passou a membro do espaço, a eu membro do passei, Cine. exato, é. E, enfim, estou nessa até hoje. Eu entrei em 2009, eu já estou há Uhum. 11 anos no Cine Clube Natal. E aproveitando que você falou isso, eu não lhe apresentei ainda, né, pessoal? Ainda não contei um pouquinho da trajetória de Tatiana. Tatiana, ela é jornalista e advogada. Começou a escrever profissionalmente em 2007, fazendo críticas de cinema na coluna Cinema com Café, no portal de notícias Digizap. Trabalhou como repórter para o portal TN Online, do jornal Tribuna do Norte, e ele manteve por quase 2 anos o blog Papo Cine. É membro da Associação Cultural Cine Clube Natal e da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte, a CIRNE. Atualmente é assessora de comunicação do Ministério Público do Trabalho, no RN, e escreve críticas e crônicas para a agência Saiba Mais. O cinema é muito presente, né, desde a sua formação, porque a gente vê como as pessoas do jornalismo têm uma proximidade muito grande com a relação com o cinema, com o documentário, né? É verdade, é verdade. Eu mesma, meu trabalho de final de curso de jornalismo foi um documentário. Foi um documentário? Foi um documentário que foi feito com pessoas do Cine Clube, que é o Pedro, que eu vi que está aí. Pedro foi co-diretor do meu documentário, e o Vitor também, que fez som e arte do documentário. Eu comecei a escrever sobre cinema antes de entrar na faculdade de jornalismo. Eu estudava direito ainda. Então, eu comecei escrevendo crítica para o jornalzinho do Centro Acadêmico de Direito. Então, Sim. realmente é bem antiga essa relação. E a sua relação pessoal, essa que não vem pela universidade, mas vem desse teu desejo, dessa tua liga com o cinema, ela vem desde a infância, como é? Pois é, acho que desde a infância, um dia desses eu comentei com o meu pai, a gente tinha o hábito de gravar
filme em VHS, os filmes que passavam na televisão. Então, tinha muito filme em VHS na minha casa, de coisas que meus pais passavam na TV, que passava na TV e gravava, e eu assistia muitas vezes os mesmos filmes, assim como tem as crianças que assistem muitas vezes a mesma animação, né? Mas eu via uns filmes. Eu me lembro de ter visto muitas vezes Footloose, Flashdance, eu gostava de filme de dança, por exemplo. Então, Uhum. e aí eu acho que quando eu fui ficando mais adolescente, tinha essa coisa, meu passatempo era ir na locadora e pegar 10 filmes, assistir no final de semana. Era coisa de desligar mesmo do mundo, assim. Mas eu acho que eu comecei a querer ter interesse em ver filmes estrangeiros, em ver filmes diferentes, já depois, já no início da faculdade e tal. E acho que por isso que eu gostei tanto do Cineclube. Eu acho que tinha uma diversidade ali que eu talvez não tivesse tido tanto acesso se não fosse pelo Cineclube, né? Esse é um dos princípios da gente, assim, democratizar o acesso a coisas que a gente talvez não conseguisse, né? É um pouco o que Uhum. vocês fazem também, né? Sim, sim, pensar naquela obra, né, naquele filme que não chega nesses veículos que a gente tem como os veículos, né, dominantes, e hoje em dia o cinema, ele está predominantemente dentro dos shoppings, né, se a gente for pensar, as grandes corporações, os grandes grupos, e aí você tem um catálogo ou uma programação que ela é majoritariamente americana, naquele estilo que, enfim, é o estilo que vende, né, que domina de alguma maneira a produção, né, e a circulação das obras. E aí o É Cineclube, verdade. ele realmente surge nessa ideia, né, de que outros cinemas, né, que outros registros de realidade são feitos, né, ou que outras criações são feitas. É. Eu me lembro que uma vez a gente exibiu numa sessão que a gente tinha na Assembleia Legislativa que era para adolescentes, né? Um projeto com a Assembleia, eles eles tinham um ônibus, né? Que eles pegavam algumas 2 ou 3 turmas numa escola estadual e levavam e aí a gente fazia programação e tudo e no final tinha um debate. E a gente passou a trilogia de Apu, que é uma trilogia indiana e tal, e tem crianças e tem pessoas da idade deles, né? E teve uma fala de um menino que ele falou assim: eu me vi nesse filme. E isso é muito difícil, eu não me vejo nos filmes que passam na televisão. Uhum, Nesse dia eu falei assim, pronto, então para mim minha missão está cumprida com essa sessão da Assembleia, porque é isso que a gente quer que as pessoas se comovam, né? Se toquem e se identifiquem. Então, assim, para ele o que passava na televisão, apesar do cinema americano ser muito atraente, é muito algo que não é real, né? Assim, é uma fantasia, assim, tal. E ali, num filme indiano, o menino se viu. E eu fiquei super, super satisfeita com isso. Eu acho que é isso, a questão do Cineclube tem a proposta de fazer debate, mas eu acho que basicamente é ampliar a visão de mundo das pessoas, né? Mostrar o que é feito em arte, na arte cinematográfica em outros lugares e coisas que realmente não estão dentro ali do mainstream. uhum. E falando nesse sentido, pensando na produção, por exemplo, local, né, na produção potiguar, feita aqui no estado, como que essas obras, elas chegam até vocês, como elas conseguem fazer parte da programação de vocês, como que o Cineclube está articulado com essa produção do RN? A gente, hoje em dia, mais não, né? A gente fez o lançamento, agora em fevereiro a gente fez o lançamento de 2 curtas, e foi inclusive lá no Mercado de Petrópolis, onde a gente tem uma sede, né? No Mercado de Petrópolis hoje em dia foi reformada uma estrutura no mezanino que tem um telão e tal, e que é muito legal. A gente fez um lançamento de 2 curtas, um inclusive dirigido pelo Sirhan, que esteve com vocês aqui, né? Sim. Mas houve épocas em que a gente fez festival mesmo de curtas potiguares, só de curtas potiguares, né? E aí é legal, porque aí você vê, as pessoas levam a família, leva todo mundo para, olha o filme que a gente trabalhou, o filme que a gente fez e tal. Além disso, a gente participa muito dos festivais daqui de Natal, assim. Uhum. Eu já fiz parte de curadoria,
Nelson e Pedro fizeram parte durante muito tempo da Goiamum Audiovisual, da organização, que era uma organização do Cineclube Natal com a Zoom, a ONG Zoom, né? O Goiamum foi um dos maiores, acho que o maior festival de cinema do Rio Grande do Norte durante um tempo, né? E com uma parte de fomento, né? De oficinas para produtores e tal. No Goiamum também produção potiguar, produção nacional, né? Deixa eu ver. Não só produção potiguar, a produção. O ano passado, por exemplo, a gente fez um lançamento de um filme pernambucano. E foi a produtora que entrou em contato com a gente e falou: olha, a gente precisava de um espaço e tal. E a gente fez o lançamento do filme dela, um filme que se passa na época da ditadura, um filme assim. Se não fosse dessa forma, eu, por exemplo, não teria tido acesso a esse filme, né? Então, assim, houve uma época já em que a gente tinha festivais, tinha essa mostra de cinema potiguar, como eu falei, mas hoje em dia a coisa é muito assim, por demanda. Quer lançar, a gente ajuda. Faz um evento, a gente ajuda a lançar. Sim. E você falou sobre o Mercadão, né, ali de Petrópolis, o mercado de Sim. Petrópolis. Aí eu ia até lhe perguntar como funciona o Cineclube, né? Vocês têm uma sede, essa sede Isso. funciona que horário, como que a pessoa faz para chegar, como que é o acesso às obras, né? Ó, ele falou ali, Amores de Chumbo. É Amores de Chumbo mesmo o nome do filme. Eu falei que era de uma diretora pernambucana, mas não falei o nome do filme. É isso Sim, mesmo. Tuca, né? Isso, isso. Sim. Então, a gente tem uma sede lá no Mercado de Petrópolis, mas a gente, assim, não é uma coisa que a gente está sempre lá. A sede é para a gente sentar e conversar. Todo sábado, com certeza, a gente está lá e, eventualmente, durante a semana, a gente passa por. Só um minutinho, pessoal. Acho que deu alguma questão na conexão aqui com Tatiana. Mas a gente, todo sábado, em geral, está lá. Não nessa época agora. Você tá me escutando? Tatiana, tá dando uma travadinha na sua imagem e no seu som. Agora melhorou. A sua também deu uma travada. Tá É, vendo? Agora melhorou, você está me escutando? tô lhe escutando, tô lhe vendo um pouquinho em stop motion quase. Sim, sim. Você tá me vendo Acho bem? que Tá me ouvindo bem? agora tô. Deu uma travada também, não. Pois você estava Então, falando dos horários que vocês estão por a lá, né? gente. Aos sábados. Ele tá falando que acho que tem que sair e entrar de novo. Acho que melhorou agora, né? Quer tentar sair? Eu te chamo novamente, então, pra gente Vamos lá, retomar? vamos lá. Pronto. Pessoal, só um minutinho, tá? Fiquem com a gente. Tatiana vai voltar aqui, se conectar conosco, para a gente continuar falando um pouquinho do Cineclube Natal, do Cineclubismo Potiguar aqui, e ela trazendo para vocês esse espaço, como funciona, como que vocês podem fazer parte, o que que vocês vão encontrar por lá. Só um minutinho que ela já está voltando aqui. Deixa eu ver se ela já está de volta. Pronto, vamos lá. Pronto, Melhorou, né? agora melhorou a voz também. Então, a gente vai estar lá durante a semana no mercado muito, muito aleatoriamente. Então, assim, um momento para encontrar sempre a gente é no sábado pela manhã. E a gente vai lá, e tem gente que aparece lá, e a gente vai lá para fazer isso que eu acho que é a essência do Cineclube, é conversar sobre filmes. Então, sempre vai ter um cafezinho lá no sábado de manhã, e a gente senta e conversa e discute coisas que eventualmente estejam na pauta para a gente fazer, e basicamente a gente conversa sobre filmes. O nosso box é um box que fica bem pertinho da entrada esquerda do mercado, bem, bem assim, na frente. Em frente ao Sebo do Lisboa.
Então, Certo. quando essa pandemia passar, quem quiser visitar a gente, todo sábado pela manhã a gente está lá no Mercado de Petrópolis, no box do Cineclube. E nesse box, né, dentro do mercado, vocês têm algum acervo, funciona em algum formato parecido com Cinemateca, por exemplo, que as pessoas podem assistir as obras em algum momento lá, ou de alguma maneira pegar as obras para assistir? Como que é essa relação com as obras que vocês disponibilizam? Todos os filmes que a gente já exibiu, a gente sempre deixa uma cópia lá. E assim, a gente tem um dos integrantes do Cineclube, que é o Jean Franco, ele é expert em encontrar os filmes que são mais difíceis e mais inusuais. Então, às vezes, alguém pede um filme, eu quero filme tal, e ele vai, baixa e deixa lá para a pessoa, deixa numa estantezinha. Mas a gente tem um acervo de tudo que a gente já passou e Uhum, alguns. Houve uma época, por exemplo, que a gente a gente fez parte de um programa de pontos de cultura, e aí a gente recebia uns filmes da Cinemateca Brasileira, né? Então a gente tem um acervo por exemplo, de animações do Animamundi, a gente tem alguns DVDs que a gente recebia do Ministério da Cultura, esses filmes estão lá também. uhum. E eu ia lhe perguntar também essa questão que você colocou, vocês participaram como ponto de cultura. O Cine Clube Natal hoje ele ainda é um ponto de cultura, ele tem algum tipo de utilidade pública reconhecida pela gestão, pelo governo, no sentido de ter apoio, ter fomento, como que é essa A relação? gente tem o reconhecimento como de utilidade pública, né, por Uhum, municipal, estadual, mas a gente não é mais ponto de cultura. A gente teve isso na época do Ministério da Cultura, os governos Lula. A gente tinha um projeto que era em Mãe Luísa, a gente tinha uma sessão, era a nossa contrapartida, a gente tinha uma sessão semanal em Mãe Luísa, que a gente montava a tela e tal. Hoje em dia a gente não tem mais qualquer tipo de apoio ou financiamento, né? A gente cobra justamente um custo por sessão que é muito pouquinho, é uma sugestão, uhum. nem, não necessariamente a pessoa precisa pagar para assistir o filme de R$ 5. É, mas é isso aí, a gente sobrevive com a ajuda nossa mesmo, assim, das pessoas que fazem parte da associação. Vocês E mesmos, de aí, alguma maneira, dão alguma contribuição, alguma é, mensalidade, algo nesse sentido. exato, é. E assim, quando a gente precisa fazer um projeto específico, e a gente conta com apoio. Por exemplo, esse de Mãe Luísa tinha esse apoio do governo federal para fazer o projeto desse livro que a gente lançou agora em março. A gente fez uma vaquinha no Catarse para financiar, né? E é isso, assim, para cada projeto a gente vai vendo como dá para fazer. E nas sessões, como eu falei, a gente tem uma contribuição que não é obrigatória, Uhum. mas que é uma coisa assim para, né, para pagar a conta de luz, assim, é bem tranquilo. E vocês funcionam ali dentro do mercado de Petrópolis? Existe algum outro espaço, alguma outra sede onde vocês também funcionem na cidade? Ou ali realmente é o núcleo de vocês e as outras ações são itinerantes, assim, como. Isso, exatamente. Ali é a nossa sede, né? E dependendo da sessão a gente vai experimentando. A gente teve até 2018, a gente teve uma sessão fixa lá em Nalva Melo Café Salão. Então, uma vez por mês a gente tinha uma sessão lá, né? Semana passada o ano passado a gente fez o lançamento do Amores de Chumbo na Casa, que era um Airbnb que tinha lá em Ponta Negra. O início do ano agora a gente fez o lançamento dos 2 curtas lá no mercado de Petrópolis. O mezanino do mercado estava fechado para reforma, ficou muito tempo sem a gente poder usar, e agora a gente viu a possibilidade no início desse ano de voltar a usar, a prefeitura reformou e tal, então esperamos que a gente possa voltar a usar o mezanino lá. Acho que vai ser um espaço de exibição muito legal.
Então lá agora é uma espécie de sala de cinema, um espaço para projeção para exibição. É, e é um ótimo espaço, assim, né, tá refrigerado, tem uma tela legal e tal, então a gente usa o equipamento de som, inclusive em parceria com o pessoal do mercado da foto, que é o pessoal lá que era da Zoom, Henrique e tal. E, enfim, a gente espera que quando tudo isso passar, a gente possa voltar a usar o espaço lá do mezanino para exibir os filmes. Tem uma pergunta aqui, os curtas que vocês lançaram, né? Foram dois agora esse ano. Eles já Isso. estão disponíveis para as pessoas assistirem? Bem, a gente tem as mídias, não estão disponíveis assim na internet, mas Sim. a gente pode ver de disponibilizar sim. Um deles que é um filme do Cirran, se eu não me engano, eu acho que ele estava aberto, eu acho que ele disponibilizou em junho, que é o Ela João. Mas eu posso ver, e aí a gente avisa aqui. É o Uhum. Ela João e Anatomia, foram os dois filmes que a gente lançou. E então, para as pessoas poderem chegar junto do Cineclube, Tatiana, não tem nenhum tipo de taxa, cadastro, nada nesse sentido. A pessoa pode Nada. chegar procurando vocês, querendo participar. Isso. Acessa, fala com a gente, a gente tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, fala com a gente e chega junto lá, quando a gente puder voltar a se encontrar, chega junto lá no Mercado de Petrópolis, que a gente tá lá todo sábado tomando um cafezinho, falando sobre filmes. É isso. Não precisa, não tem exigência nenhuma. Até porque, pensando no que você colocou, né, que a proposta do Cineclube, de alguma maneira muito parecida com o Curta na Kombi, a democratizar o acesso, né, para que as pessoas elas Isso. possam ter a experiência, né, dos diversos tipos de cinema, né, dos diversos gêneros, né, de filmes que são produzidos. Então, isso não quer nenhum requisito, eu acho, a não ser o desejo da pessoa, né, o desejo de fazer parte. Exatamente. Eu fiquei muito triste uma vez quando eu estava na faculdade, eu escutei um comentário desse de uma pessoa que falava assim, que quem é de cineclube é uma espécie de nerd, né, de cinema, que só gosta de ver filme difícil, só gosta de falar coisa difícil e tal, e não tem nada a ver isso, assim, muito pelo contrário. É uma coisa justamente para você se abrir para ver coisas diferentes. Às vezes até são coisas mais simples do que a gente vê no cinemão. E até o acesso que você pode ter a filme nacional, a filme local, pode ser um estímulo para você começar a fazer seus filmes, né? Então, Uhum. eu mesma, por ter conhecido o Cirrano no Cineclube, comecei e aí fiz uma oficina dele e comecei a fazer filme com ele. Então, esses dois curtas que a gente lançou, por exemplo, foram dois filmes que eu fiz a produção. Então, é uma coisa que é para você conversar sobre cinema, trocar ideia, trocar filme e conhecer pessoas como você, né? Que você pode se estimular para fazer filmes junto, né? Não é justamente deixar de ser a coisa inacessível, assim, né? Olha aí, ó, Sim, entrou o o perfil pessoal do do Cineclube Natal. Cineclube perguntaram aqui quantas pessoas fazem parte do Cineclube atualmente. Isso. A Temos pessoa já respondeu. eu, Sim, pode dizer. Jean Franco, Nelson, João Cláudio, Cirran e Igor. Uhum. E eu queria pegar um gancho nisso que você falou, né? Que eu acho que, não sei se a palavra seria estigma, né? Mas disso que fica, de que cinema é algo difícil, né? Assim, é para nerd, ou, e aí talvez a nossa realidade socioeconômica contribua para a gente pensar que é algo para rico, né? Também. É elitista e erudito, né? Assim, como se essas fossem instâncias que não, onde as pessoas não se veem representadas, não se sentem talvez autorizadas a estar. E eu acho que o Cineclube ele contribui muito para romper com isso, né? Sim, sim, até porque hoje em dia a forma como a estrutura dos cinemas tá montada, assim, dos cinemas, né, de você só tem multiplexes, você não tem mais cinema de Uhum. rua, né? Então, entrar no cinema é caro,
comprar uma pipoca e comprar um refrigerante é muito caro, então, dia desses eu queria ver um filme que só estava passando na sala VIP e a entrada era R$ 54. Eu falei, gente, não é possível que... Então, por isso que as pessoas baixam filme, as pessoas trocam filme e tal. É assim mesmo, porque é inacessível para a grande maioria da população. Uhum. Fora que no Brasil, cada vez mais os cinemas estão só nas capitais. Você não tem capilaridade, assim, né? O cinema no interior, como tinha antigamente, que a pessoa ia, Uhum. né, ver a mocinha e o mocinho de Hollywood, isso já não faz mais parte da nossa cultura, né? Praticamente, assim. Tem no shopping, numa grande cidade, mas no interior não. Então, o que o Cineclube pretende é trazer um pouco de volta isso, de você não só ver o filme em casa, ter mais opções e você assistir juntos também, né? A gente se acostumou tanto com essa coisa, não, mas eu não preciso mais ir ao cinema porque eu baixo, eu vejo na TV por assinatura e tal, e a gente gosta de ver o filme e de comentar. A gente gosta de ver junto, né? Uhum. E eu Então, fiquei pensando nisso que você trouxe, né? Como antigamente existiam, né, as salas de cinema, em Natal mesmo existiram vários cinemas, né, aqui pela cidade, nos interiores também, e como com o passar do tempo, isso que se tornou uma indústria muito potente, né, do entretenimento, grandes grupos realmente foram tomando conta desse mercado, desse nicho, né, foram conseguindo monopolizar esse espaço da arte e eu acho que direcionando o que você disse, né? Direcionando o cinema, que é uma arte, para algo de um mero consumo, um entretenimento de consumo. de consumo e assim, o fato de você ter os multiplexes no shopping, assim, te coloca também o cinema como um produto que você consome, vai e sai, né? Tem Como qualquer outro que está ali naquele como- grande espaço, é, né? exatamente. Tem um artigo do Jean-Claude Bernardet que ele faz uma comparação que eu acho muito legal. Assim, antigamente, você saía do cinema e você ia pensando, tal, saindo da sala, você ia andando pela rua e tal, e não tinha uma quebra tão grande do espaço. Hoje em dia, quando você sai do cinema no shopping, é aquela profusão de informações e tal, que você se perde um pouco da experiência de ir pensando e refletindo sobre um filme. E é isso mesmo, assim, isso serve até para outras formas de arte, para o teatro, para a música que está dentro de shopping e tal. Esse processo de remoer um pouco sobre o filme logo que termina, ele está um pouco interrompido pelo excesso de informações do shopping, assim, né? O que a gente propõe no Cineclube é justamente não só refletir, mas conversar sobre, né? Parar e pensar e conversar sobre os filmes que a gente acabou de assistir. Às Uhum. vezes, você tem uma opinião sobre um filme e a outra pessoa viu outra coisa que você não viu, e isso que é muito legal, assim. Tem uma pessoa que fez um comentário, Mai Barreto, ela colocou que as formas de exibição não são inclusivas, econômico e social. Bolsonaro adiou o prazo para as salas de cinema se adequarem para oferecer recursos de acessibilidade. Essa questão da acessibilidade também, né? Hoje a gente tem um pouco mais audiodescrição, mas a gente ainda está caminhando, né, assim, a passos tímidos nesse. É, a primeira dificuldade de inclusão que você tem é essa questão da própria do custo, né? Tem Uhum, gente que se sente intimidado em entrar no shopping, né? Tem aquele, né? E um cinema super caro e tal. E aí vamos falar de acessibilidade, de poltronas mais largas, né? Daí já são outros 500. É como se o cinema fosse feito para um padrão de pessoas, né? Os cinemas fossem feitos para um padrão de pessoas. uhum. E eu acho que, principalmente quando eles estão dentro dos shoppings, essa demarcação ela fica muito nítida, né? Assim, vinculada à questão realmente socioeconômica. Fica muito É, claro. A pessoa ela não vai ao cinema, ela vai ao shopping para dentro do shopping ir ao cinema, né? é. Durante uma época, a gente sofreu muito, assim, uma época que a gente
viu o público da gente no Cineclube diminuir nas sessões que a gente fazia. E aí a gente pensava muito nisso, assim, a gente pensava assim, será que é porque falta uma pipoca gostosa? Será que é porque falta né, uma poltrona mais confortável, né? Ali uma balinha para a pessoa comprar e tal. A gente ficava imaginando se não era essa questão dos outros atrativos que faziam as pessoas deixarem de ir à sessão do Cineclube, né? E a gente ficava muito com, assim, o que a gente pode fazer para trazer as pessoas, né? A gente precisa divulgar mais e tal. Mas, assim, eu não sei, acho que teria até que conversar com os meninos, né? Na época a gente pensou em várias coisas, mas eu particularmente acho que a gente ficou mais recluso mesmo. Acho que as pessoas estão vendo mais filme em casa, né? A Uhum. arrecadação dos cinemas, inclusive, ela diminuiu. Hoje em dia os cinemas ganham dinheiro com esses atrativos fora do cinema em si, né? Pipoca, comida e tal. Não é, o lucro do cinema não é com o filme mesmo. Então, eu acho que tem muito disso. A gente passou a ver mais filme em casa, né? E aí a gente Uhum. vai, se a gente quer fazer um programa, se a gente quer um evento social, a gente vai ao cinema, né? É a Uhum. impressão que eu tenho, assim. E aí você acha então que essa questão do streaming mesmo, né? Das pessoas estarem vendo seus filmes em casa, isso de alguma maneira está empurrando o cinema para se reinventar dentro desse novo contexto que não afeta só o cinema, né? Essa coisa da tecnologia que entrou na nossa vida e entrou para ficar, e muitas coisas que a gente tinha que se deslocar para fazer, então acesso agora assim de um aplicativo ou de um dispositivo que a gente tem, tecnológico. Você acha que a tecnologia também está empurrando o cinema para repensar que outras formas ele pode acontecer nesse momento, assim, o que ele pode fazer para se reinventar? Eu acho que tem as vantagens e as desvantagens, né? Então, com certeza, facilidade de acesso. A gente mesmo, muitas das coisas que a gente passou no Cineclube, a gente só teve acesso porque elas estão na internet, né? Filme Uhum, polonês, filme japonês, filme indiano, como eu falei agora, como é que a gente conseguiria a trilogia de Apu se não fosse pela internet, né? Então, facilitou muito a vida da gente, mas também deixou a gente um pouco mais cômodo. E o cinema está tendo tem discussões sobre isso, né? Eu me lembro que, eu não sei se foi no Festival de Cannes de 2 anos que houve uma discussão sobre se os filmes da Netflix poderiam concorrer ou não. Então, hum, ele já Netflix é cinema ou não é, né? Porque não é feito para passar no cinema, né? Enfim, acho até que essa discussão já está superada, mas naquela época foi, né, uma discussão. uhum, E eu acho que o cinema vai ter que correr atrás, sim, para se adaptar a isso. Mas acho que o cinema se adapta. Eu acho, por exemplo, a questão as séries hoje em dia são uma forte concorrência ao cinema, né? Mas se você for parar para pensar, tem série que cada episódio é um filme. Aquilo não é cinema? sim, Eu acho que é cinema, assim, né? uhum, sim. E eu fico pensando, né, acho que o que, pelo menos para mim, a meu ver, o que pega é essa dimensão do coletivo, né, assim, do quanto, mesmo com a tecnologia, mesmo com todos esses recursos, assim, a gente ainda consegue se manter minimamente em troca, né, com os outros, que seja pelas plataformas digitais, que seja, não sei, os recursos que a gente tem inventado ou ainda vai inventar, mas assim, como, porque a arte, ela é uma experiência da troca das pessoas com outras pessoas e com o mundo, né? E pensando que o cinema como uma arte, né, como manter essa dimensão da coletividade, dessa troca, né, desse sentido que é produzido por todo mundo, como fazer isso através, enfim, das plataformas digitais que tendem a trazer a experiência mais para o individual, né? É, é, talvez. Eu acho que um espaço que é muito legal, que a gente ainda tem que batalhar assim muito para manter aqui no estado, mas que já melhorou muito, é o espaço dos festivais,
né? Então, por exemplo, no início do ano agora, eu tive uma experiência, a gente foi ver os filmes do Cine Verão, que é ali em Ponta Negra, né? E eu vi Sim. filmes ali sendo aplaudidos, quer dizer, é uma experiência coletiva, mesmo não sendo no cinema, muito mais legal que no cinema, que a pessoa está aplaudindo o filme e tal, coisa de torcida, né? Eu acho que festival é um momento muito legal para a gente ver o que as pessoas estão fazendo aqui no estado, ver o que estão fazendo os cineastas independentes fora daqui, em outras partes do Brasil. E é um espaço para ver junto, né? Então, mesmo que você não tenha acesso ao cinema, você tem acesso ali a um filme que está passando na praia, de um produtor local. Eu acho isso muito legal. Então, apoiar os festivais, fomentar os festivais, eu acho algo que o poder público tem que continuar fazendo. Porque é uma forma de Hum. inclusão das pessoas também, né? De as pessoas terem acesso à cultura e ao cinema. Sim, eu pensando um pouco nessa ideia do coletivo também, assim, que nós do Curta na Kombi, a gente pensou nessa sala de cinema itinerante. Vai um pouco na linha do que vocês fazem aqui já no município de Natal, né, nos espaços, e a gente pensou nesse cinema de rua mesmo, né, nesse cinema que as pessoas, por alguns instantes, elas param o cotidiano da casa delas, de repente pega a sua cadeirinha ali, se ajeita, juntam no espaço público, né, tem muito essa tônica da gente ocupar os espaços que são públicos, né? Da gente estar junto no coletivo, no público, né? É, E a gente vê o quanto isso faz falta, talvez num momento crucial como esse, por exemplo, que a gente está tão recluso, né? A gente está se protegendo, é claro, no contexto de uma pandemia, mas o quanto o social, né? O quanto essa também referência faz do falta, né? sim para É. todos nós. Não, e o quanto é importante chegar nas pessoas, né? O que vocês fazem é muito interessante porque vocês vão até as pessoas. Talvez a pessoa que nunca tenha tido a oportunidade de ir ao cinema, se ela vir ali a Kombi chegando, ela vai lá e vai assistir ao filme. A gente teve uma experiência muito, muito legal nessa época da sessão de Mãe Luísa, né? Que a princípio era uma coisa assim, tinha uma resistência, tinha gente que não queria, né? Teve umas situações complicadas, mas assim, quando a tela montava e parava ali, assim, a experiência, principalmente das crianças, as crianças se apaixonaram por Chaplin, né? Talvez a criança nunca tenha parado para assistir Chaplin de outra forma, mas assim, era uma coisa que ficava ali a criança vidrada e eram 2 horas ali que ela se desligava do resto do mundo. Uhum. Né? Isso era uma coisa que eu tinha, né? Quando eu era criança, tinha a coisa de, todo ano tinha um filme dos Trapalhões e a gente ia ver o filme dos Trapalhões, né? No cinema, né? Hoje em dia as crianças veem as coisas na televisão, né, baixa e tal. Não tem essa coisa também do esperar por um filme, né? Então eu acho legal o que vocês fazem porque vocês propiciam isso, né? Que você pare é uma experiência diferente você tá numa sala, mesmo que não seja numa sala, mas num lugar feito para você ver o filme na tela grande, no escurinho e tal, e você vê em casa, que você é interrompido para ir, alguém fala ou você vai ao banheiro e tal. Então, parar aquelas 2 horas ali para se concentrar naquilo, eu acho que é uma outra experiência, né? Sim, dentro dessa proposta que pensa, né, de alguma maneira, o cinema como um acontecimento mesmo, assim, que muda a realidade das pessoas, né? Se a gente for pensar, tanto nos cinemas de rua, quanto os cinemas que surgiram, né, no passado, que haviam várias, as pessoas se organizavam, né, na rotina do dia, se preparavam para naquele dia ir para o cinema, então era um acontecimento social, onde você ia encontrar fulano, ia rever ciclano, né? Um pouco diferente do que a gente colocou aqui hoje, né? Que a lógica do cinema dentro do shopping, ela quebra um pouco isso, né? A gente não tem acesso a esse tipo de, eu acho que até mobilização afetiva mesmo, assim a gente pode dizer. É verdade. É verdade. De mobilização, de compartilhamento, né? De conversar, né? Hoje em dia é uma coisa tão rara, né, que a gente lembra, assim, eu estava me lembrando um dia desses, o ano passado eu fui com as amigas, a gente combinou, todo mundo comprou um ingresso antecipado para ir ver Bacurau, todo mundo junto, e a gente saiu e foi conversar sobre o filme, mas quando é que a gente faz isso hoje em dia, né? É porque Uhum. a gente estava realmente querendo, né, tinha todo o burburinho em cima de Bacurau, a gente quis combinar, vamos todo mundo ver pra gente ir e tal.
Mas é raro, é tão raro que eu me lembro da situação, né? De ter saído para conversar sobre. E eu É, é acho realmente, é realmente uma outra situação a que a gente vive. e quando você fala, né, e você defende bem essa proposta do Cineclube de dialogar sobre os filmes, né, de conversar, eu acho que é do ponto de vista de realmente de ter a arte como algo que transforma a gente, né, transforma a realidade, né, como é diferente, né, você engolir um filme, né, assim, como se fosse qualquer outra coisa. E a gente faz isso até com a comida às vezes, né, a gente não sente o sabor do que a gente está comendo, a gente não se dá tempo. E aí é diferente você poder parar e pensar sobre como aquilo ali te afetou, né? O que que aquilo ali te trouxe, o que que aquilo ali te fez lembrar, como que um filme indiano faz um menino, não sei, de uma comunidade aqui de Natal pensar na própria vida dele, né? Uhum, pois é. Não, e assim, tiro isso por mim. Eu muitas vezes, como eu falei, antes de ser do Cineclube, ia, ia para o Cineclube só para. Era um filme que eu já tinha visto. Eu me lembro muito que um dos filmes foi Dolls. Eu já tinha visto Dolls, do Takeshi Kitano, e eu queria ver o que, que as pessoas iam falar sobre ele, que eu queria ver as pessoas comentando. E eu fui para a sessão só para ver as pessoas comentando. E, algumas pessoas tiveram umas ideias muito diferentes das que eu tive. Eu achei muito interessante esse compartilhar, né? E acho que é isso. Uhum. Acho que se você Tatiana, sair também do seu, assim, né? E ouvir a opinião do outro. exato. Eu vou só te avisar que o Instagram ele dá um tempo pra gente de 50 minutos e aí ele derruba a live. E os nossos 50 minutos passaram assim, ó, rapidinho. Nossa, Então, eu vou encerrar aqui rapidinho, viu, pessoal? E aí a gente volta para continuar conversando mais um pouquinho e aí finalizar com mais tempo, com mais calma e continuar a conversa, tá bem? Só para o tá Instagram não derrubar a gente, eu finalizo aqui a live e aí a gente retoma, tá tá bem? bom. Até já. Chamei Tatiana para a gente continuar só um minutinho, pessoal, e a gente continua falando aqui com Tatiana Lima, representante do Cineclube Natal, falando um pouco para a gente sobre cineclubismo potiguar. Pronto. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, voltamos. Esses 50 minutos do Instagram passam muito rápido. Eu não percebi o tempo passar. E aí a gente vai se organizando, mas é porque a prosa tá boa, né? O pessoal tá aqui, tá gostando também, tá perguntando sobre. O pessoal do Cineclube aqui já tá online. Mai Barreto está de volta com a gente. Obrigada, Mai, por estar de volta com a gente. Pois é, voltando, né? Falando um pouquinho, a gente estava falando sobre o Cineclube Natal, pensando quando a gente falou sobre como ele se mantém, né? Como o espaço se mantém, Tatiana. A gente está agora com a lei Aldir Blanc aprovada, a lei do auxílio emergencial, né, da cultura. E aí dentro dela existe um inciso 2 que é para espaços culturais, que de repente o Cineclube pode entrar. E como que você vê? Você acha que realmente é uma maneira de levar verba para o espaço ter reparos, ter manutenção? Você vê que o Cineclube Natal, de alguma maneira, pode estar participando desse processo? Existem alguns pré-requisitos, por exemplo, você tem que ter tido atividade, né, nos últimos 2 anos e tal, e a gente está um pouco parado, a gente está sem sessões nesse momento. Uhum, E, enfim, eu precisava ler, eu até dei uma lida, mas eu acho que a gente, me parece que o objetivo da Lei Aldir Blanc é dar sustentação para quem está realmente parado, assim, foi obrigado a uhum, parar, né, por causa da pandemia e está sem sustento. A gente está com o mesmo custo fixo que a gente tinha antes da pandemia, a gente não está tendo gastos extra e tal, e era assim, uhum. era o custo da energia, a associação dos permissionários cobra da gente uma taxa tipo de condomínio, o custo da gente basicamente é esse. Então, nesse momento, para a gente, eu acho que a gente nem se enquadra por conta da questão mesmo de a gente não tem como comprovar gastos e tal. Mas Sim, eu acho, sim. eu acho
a Lei Aldir Blanc nesse ponto muito importante, porque tem espaços culturais que tem gente que vive disso, né? Vive de fazer, manter o espaço e, por exemplo, tem espaço biblioteca, grupo de capoeira, é um espectro realmente para quem não é cultura lucrativa, né? São espaços que realmente precisam de apoio estatal, porque de outra forma não vão ter como se sustentar. E artistas também, né? Então eu acho que vem em boa hora, principalmente porque existe um preconceito muito grande com artista, que artista faz isso como plano B, assim, né? Não pode viver disso, não pode viver de arte, e isso é péssimo, né? O governo que está aí, inclusive, os dirigentes têm um preconceito muito grande com lei de incentivo, e isso não tem menor razão de ser, né? Não tem um país do mundo que tenha que tenha cinema que seja só subvencionado de forma privada, assim, né? Tem a Argentina, por exemplo, a gente vê as pessoas falarem muito do cinema argentino, que o cinema argentino é ótimo e tal. O cinema argentino ele é subvencionado por uma lei que define que TV por assinatura, cinema, todos esses as formas lucrativas que lucram com o cinema pagam uma parte dos impostos, elas vão diretamente para um fundo de cinema do Instituto Nacional de Cinema da Argentina, e isso é usado para subvencionar o cinema argentino, né? Então, não tem como viver sem isso. O cinema da França é assim, né? Não tem como fazer a arte livre se não for com apoio do poder público. Claro, se você vai fazer cinema para dar dinheiro, como cinema americano, aí você vai ter patrocínio, né? Mas se for para fazer um cinema aqui sem se preocupar com o lucro lá na frente, você precisa de um apoio do poder público, sim. E isso, acho que para qualquer forma de arte é assim, né? Sim, eu acho que para se reconhecer que a arte ela está dentro de uma cadeia produtiva também, que também faz parte da economia, né? Exatamente. Emprega pessoas, né? Exato. Então, bem, eu acho até assim, muito contraproducente dizer que a lei de incentivo é só para deixar artista folgado e tal, e lei de incentivo exige prestação de contas, você tem, o TCU fica em cima, assim, são raros os casos em que você não tem prestação de contas, né? Um caso muito clássico que é o do Chateau, enfim, mas isso daí já foi resolvido. O Guilherme Fontes foi obrigado a devolver o dinheiro, mas isso é assim, uma raríssima exceção, né? Você faz planilha, você usa o dinheiro de uma forma que está lá estabelecida, presta contas, então lei de incentivo. E lei de incentivo é uma forma de você. Dinheiro de imposto que você poderia, né, fazer, que o Estado, de alguma forma, faria algum tipo de subvenção à arte, ele entrega para quem tem know-how, para quem precisa desse financiamento, né? Ele não Sim. é, né? Ele não é simplesmente dar o dinheiro, né? Não, é todo um processo, né, na verdade, né? Quando você é aprovado numa lei de incentivo, o processo de captação mesmo, né? Através de uma planilha muito organizada de orçamento, de cronograma de execução, a prestação de contas, como você falou, né? Como você bem disse. E o Exato. pessoal do Cine Clube escreveu aqui, nós devemos de amor, né? Mas isso é uma questão que a gente até conversou, por exemplo, numa live foi com o Júnior e com o Alan, né, que trabalham na área como atores. Alan também dirigiu um curta, já dirigiu outros, né, na verdade não só um, mas a gente estava conversando sobre isso, como as pessoas que fazem cultura, muitas vezes não são vistas como trabalhadores sociais, né. O fazer na área da cultura, ele ainda não é compreendido e reconhecido como um trabalho. E
É como você falou, se nesse momento, né, a gente está vendo a necessidade da produção cultural como nunca, né, os livros que a gente lê, as séries que a gente vê, imagina a quantidade de pessoas que precisa para você fazer uma série, para você fazer um filme, né? Só assistir os créditos no final que você vê a quantidade de gente envolvida naquele processo todo. Como é que você vai exigir que a pessoa faça aquele filme de madrugada? Você quer que ela tenha um trabalho num escritório e aí nas horas vagas faça cinema? Assim, ela não vai conseguir fazer um bom cinema, né? Então, você precisa de pessoas que possam viver disso até para elas se aprimorarem. Você faz um primeiro filme mais ou menos, depois faz um filme bom, só que você precisa se desenvolver profissionalmente, né? Estudar e trabalhar nisso. Televisão e série hoje em dia é algo que dá muito lucro, né? Então, pensando nisso, acho que vocês poderiam ter um pouquinho menos de preconceito com os trabalhadores da cultura. Sim. Os 2 filmes que eu falei que a gente lançou agora em fevereiro, do Coletivo, a gente fez assim. Eu, por exemplo, tive uma semana de férias no ano passado e eu falei, bem, vamos concentrar nas semanas que eu vou estar de férias. E aí todo mundo se organiza, como é professor, organizou as aulas dele e tal, e a gente se organizou para fazer naquela semana. Se não fosse aquela semana, não tinha jeito. Né? Porque a gente não trabalha, não ganha para isso, né? Fazer na unha, né? Como se diz, assim. Ou no Cinema de amor, como o guerrilha. pessoal colocou. Mas é através dessa produção também que você, de alguma maneira, pode, eu acho que questionar essa realidade mesmo, né? Que está sendo colocada para vocês, para nós, né? Desse modelo de mundo, né? Do acesso ou não acesso às coisas, do reconhecimento que vem ou que não vem. Acho que a arte, ela é muito potente nesse sentido, né? Porque ela se coloca na realidade e dá uma rasteira, muitas vezes, nessa realidade, né? E a arte, ela te faz aprender as coisas e compreender coisas que talvez com anos de estudo, com anos de pesquisa, talvez você não compreendesse, né? Então, no meu trabalho, eu trabalho num órgão público, por exemplo, e aí a gente, num Dia Internacional da Mulher, organizou uma sessão de cinema e a gente passou um filme um filme francês que se chama Eu Não Sou um Homem Fácil, que é um filme que é muito interessante, que um belo dia um cara, ele bate a cabeça e ele acorda e ele está num mundo em que as mulheres que são o sexo forte e os homens que são o sexo frágil, né? E aí ele leva cantada, ele é assediado pela chefe dele, é tudo o contrário. E eu tive um feedback muito legal dessa exibição de uma servidora, assim, já é uma senhora, e ela falou assim, olha, aquele filme me fez pensar em tanta coisa, me fez mudar a forma como eu via essa questão do machismo. Ela mesma falou assim, olha, vamos fazer outros filmes assim, vamos fazer outras, se for fazer outra sessão dessa, eu trago a pipoca, eu faço o que for. E eu fiquei, para mim foi assim, de uma gratidão. Eu fiquei muito feliz, porque aquele filme fez ela pensar de muita coisa que ela já tinha ouvido falar, de machismo e tal, que talvez ela não entendesse, mas aquele filme colocou a realidade para ela assim, olha, se fosse ao contrário, seria assim. Então é isso que o machismo faz. E para ela ficou super claro, e ela, né? Talvez se ela lesse sobre isso, talvez fosse muito teórico e tal, e o cinema trouxe para ela. Então eu acho que o aprendizado que você tem, a experiência que você tem pela arte, ela é de uma outra ordem que não é muitas vezes nem o intelectivo, assim, né? É o sensorial mesmo. Uhum. Então eu acho que realmente é transformador. Isso me fez lembrar você falando do Chaplin, né, com os meninos, né, e Mãe Luísa. Veja, né, não há um discurso oral, não há um ensinamento passado claramente através da fala, mas o que é a expressão do corpo, né? O que um corpo mostra e move no corpo das outras pessoas, né? Faz as pessoas também se moverem de algum lugar, assim, dentro de si. Exatamente.
Ó, acho que é Jean que está falando, que as sessões do Cine Assembleia foram transformativas para os alunos. As sessões do Cine Assembleia a gente tinha uns feedbacks assim muito interessantes, né? E como a gente falou, gente que talvez não tivesse acesso a esse cinema, como Irmã Luísa, a filme diferente, filme estrangeiro, e a gente tinha uns feedbacks muito interessantes, como o desse menino que eu falei. E aí, quando vocês pensam, né, em trazer esses outros filmes, essa escolha, como é feita por vocês, assim, de quais filmes são esses que vocês vão buscar? Como que vocês chegam a esse consenso ou a essas escolhas que vocês fazem? Bem, isso depende muito da sessão, né? Então, por exemplo, na época do Cine Assembleia, tinha uma preocupação de serem filmes que fossem interessantes para essa faixa etária, né? Para adolescente, pré-adolescente. Então, filmes que tinham a ver com escola, com educação, que gerassem esse tipo de debate. Tinha a sessão que era no Teatro de Cultura Popular, chamava Cine Vanguarda. Então, eram filmes que esteticamente eram diferentes, que eram, Uhum. né? E aí o critério era mais ou menos esse. E aí a gente tinha também umas ideias de fazer mostras. Então, teve uma época que a gente fez uma mostra de cinema oriental. Todo ano a gente tem uma mostra, por exemplo, que ela é muito característica, infelizmente esse ano a gente não pode fazer, mas é a mostra do filme cult. E os filmes cult são esses filmes B, são esses filmes feitos com baixo orçamento e tal. E é muito interessante que tem gente que a gente não vê em outras sessões do Cineclube, mas que vai todo ano para essa semana do filme cult, porque, sei lá, teve ano que era filme de vampiro, teve outro ano que foi filme de zumbi, e aí é bem um nicho, assim, né, de cinema. E aí, dentro do Cineclube também a gente tem as pessoas que são mais especializadas em determinados filmes de cinema. Então, o filme cult é, Jean, Nelson fazem a seleção, né? Uhum. Eu lembro que eu fiz uma seleção uma vez que eu gostei muito de fazer, que foi de cinema nacional, e eram filmes musicais. Então, a gente passou o filme do Noel Rosa, a gente passou o documentário do Simonal. Então, depende muito das afinidades de cada um, e a gente vai montando a seleção, as mostras. Sim, tem uma pergunta aqui perguntando sobre parcerias, né? Com coletivos, com comunidades, né? Se vocês fazem, quais são as parcerias assim que vocês têm no momento e qual a abertura que vocês têm para outras assim? A gente está super aberto para fazer parceria. Olha aí. As principais parcerias da gente foram, né, ao longo do tempo, as parcerias com os locais onde a gente fazia as sessões. Então, essa parceria com a Assembleia foi uma parceria muito legal. E eles davam uma contrapartida muito interessante, que era essa questão do transporte, da escolha das escolas, e eles faziam o transporte, então eles cuidavam de toda a estrutura, e a gente entrava com a curadoria mesmo, né? Fazia a curadoria dos filmes, selecionar, levar o filme e tal, e fazer a discussão. A gente tem uma parceria muito antiga com Nalva, né, do Café Salão. A gente já teve uma sessão que durou durante alguns anos, aí parou, aí em 2018 a gente voltou de novo. O Teatro de Cultura Popular, eu acho que é a nossa parceria mais antiga, né, que a gente... todas as mostras do filme cult foram no Teatro de Cultura Popular, da Fundação José Augusto. Do Cine Clube foram no Sebrae e logo em seguida já começamos a fazer lá no TCP. Então é a parceria mais antiga, eles não cobram nada da gente. São super parceiros e assim, no final de semana, por exemplo, que normalmente eles não abriam de tarde e tal, abriam pra gente à noite, enfim, não tinha, sabe, colocavam um funcionário extra ali para ficar acompanhando a gente na sessão. Então, as parcerias são essas, assim, a gente precisa de estrutura, né? A gente tem o know-how para fazer o debate, para escolher e tal, para exibir, a gente precisa do lugar,
né? Aqui, já lembrou no Teatro de Cultura Popular na época de Sônia. E Sônia era diretora do TCP. Nossa, a Sônia quebrou cada galho da gente, assim, passar filme à noite, enfim. O técnico de som sempre estava disponível. E é isso, assim, né? A parceria o lugar para fazer. Às vezes tem gente que tem. Tinha uma parceria muito legal, eu nem era do Cineclube ainda, eu era espectadora, que era com uma livraria aqui, que se chamava Livraria Bortolai, que tinha ali na Afonso Pena, e era uma sessão de cinema e literatura. E era uma sessão muito legal, porque no final era sempre um filme baseado num livro, e no final tinha uma discussão. Nossa, eu vi, assim, Fahrenheit 451, eu me lembro que eu vi nessa sessão, umas sessões memoráveis. Então, vocês estão abertos também para parcerias, né? Assim, pensando nessa questão de alguma maneira ser oferecida a estrutura, né? Que vocês possam chegar com o know-how, com as obras, mas que ser oferecida uma estrutura para vocês, né? Exatamente. Uhum. Pois então, pessoal, fiquem atentos, passando a pandemia, né? Passando esse momento aí do distanciamento social que a gente está vivendo. Vocês já sabem que a sede do Cine Clube Natal fica ali no Mercado de Petrópolis. O pessoal está lá aos sábados. Então, quem tiver interesse em conhecer, né, o trabalho do Cine Clube, em fazer parte também, em montar parcerias, após a pandemia já sabe aonde chegar, aonde se dirigir, né? E a gente é bem facinho, a gente se empolga muito, a gente se empolga muito fácil. Então, é só chegar junto que a gente está lá. E você falou também que você produziu os curtas, como que você se vê nessa carreira dentro da produção audiovisual agora, Tatiana? Você que está aí entrando nesse mundo. Olha, é difícil, viu? O produtor sofre, e eu acho muito bacana, assim. Acho que eu não tenho intenção de fazer isso profissionalmente, mas eu acho, assim, uma experiência muito legal. Para quem, eu acho que principalmente para quem gosta de conversar sobre cinema, de debater, de escrever sobre cinema, como eu escrevo e gosto muito, a experiência de fazer cinema, ela é única, assim, né? Então, a primeira experiência que eu tive foi justamente numa oficina do Cirram, e aí a gente montou um coletivo com as pessoas que fizeram as oficinas do Cirram, e aí, enfim, um colega tinha uma ideia tinha um roteiro que queria dirigir, aí eu fui fazer a produção e depois, enfim, o Cirram foi dirigir, fazer a produção. O coletivo tem 5 filmes e eu acho a experiência de fazer muito. Você quebra alguns paradigmas que você tinha, assim, né? Tem que ser tudo perfeitinho, tem que ser tudo tal. Você consegue entender mais as falhas dos filmes, as dificuldades. Então, eu acho que para quem gosta de cinema, a experiência de fazer ela é fundamental, eu acho. Se você tiver a experiência de fazer, nem que seja um filme em stop motion, um filme de massinha, um filme de bonequinho, eu acho que é muito legal para você ver como a coisa evolui, assim, né? Sim, o pessoal do Cine Clube está colocando aqui, lembrando da Aliança Francesa, né, também, e o Praia Shopping, numa parceria com vocês do Cine Clube. Isso. A Aliança Francesa, nossa, a gente teve uma sessão, a gente teve 2 sessões já na Aliança, né? Uma de filmes franceses e outra de filmes para criança. Então, essa dos filmes para criança era também muito legal. Que tem animações francesas muito, muito legais. E no Praia Shopping a gente já teve parceria, justamente a gente já passou acho que foram 2 festivais de animações que foram lá numa área externa do Praia Shopping, que foi muito legal também. E o pessoal está falando de Cirram, menino prodígio. Olha, Cirram, não sei se você está com a gente, mas o pessoal está registrando aqui um bem-querer por você, pelas suas obras, pelo seu trabalho. E Cirram é incentivador, assim, ele, né,
faz filme e vai, carrega projetor e vai, ele é pessoa de pôr a mão na massa, de conversar, de discutir, a gente é fã mesmo dele, dos Ele está trabalhos dele. seguindo os passos daquele pessoal que trazia os rolos de filme debaixo do braço, né? De Recife para cá, Exatamente, para fazer as exibições. exatamente. Pensando nisso que você colocou, né? De como fazer um filme transforma, né? Assim, faz com que você quebre alguns paradigmas, né? Pensando que fazer o filme é assim como assistir. Acho que o cinema, né? Eu acho que isso é do cinema, é do fazer cinema e do assistir cinema. É você quebrar paradigmas dentro de você mesmo, né? Sim, como eu falei, né, dessa colega aqui uma sessão de um filme que coloca bem a questão do machismo, como para ela foi transformador, assim, né? E, Uhum, e o fazer cinema é assim também, né? Te transforma porque, primeiro, que você não consegue fazer um filme sozinho, né? É um trabalho coletivo por excelência. E depois que você percebe que não é uma coisa que você chega numa tarde e você faz, né? Assim, tem planejamento, tem as escolhas, como é que vai ser figurino, direção de arte, roteiro, como é que vai ser roteiro, como é que eu vou, como é que vou desenhar algumas cenas. Tem todo um processo que você precisa seguir e aquela coisa assim, a gente imagina, por exemplo, que a gente filma em ordem cronológica, né? E não é, você vai filmar ordem diferente e tal. Então, conhecer o processo eu acho muito legal para quem é transformador mesmo. Para quem gosta de cinema, conhecer o processo é super. A gente valoriza mais o que a gente assiste. sim. Quero agradecer também a Alan Cedra, que está aqui com a gente na live. Alan Potiguar, ele compartilhou com a gente numa live que ele participou, um curta que ele fez no Alecrim, O Voo do Pássaro Multicor, né? Gratidão, Alan, por estar aqui com a gente. E é outra pessoa que também, assim como você, trouxe para a gente essa questão do cinema transformando, né? E educando também. Dessa proposta do cinema que vem para educar, vem para transformar, vem para fazer a gente refletir mesmo sobre o nosso modo de vida, sobre a nossa realidade, ou então qual a realidade que a gente deseja construir, né? E aí eu fico pensando que esse momento que a gente está vivendo dá muita bagagem para o cinema produzir, né, obras, produzir conteúdos, né, nesse sentido. Pensando num cinema que também questiona, num cinema que também retrata a realidade, né? Eu acho que talvez pelo cinema, né, pela literatura, pela arte, a gente consiga colocar para fora toda essa confusão assim que a gente, né, que a gente está vivendo, porque não a gente tem uma questão de saúde muito séria, a gente tem questões políticas muito sérias que Uhum, estão acontecendo e precisa dar um jeito de ressignificar isso, né? sim. E nossa, para mim, por exemplo, pouco depois do começo da pandemia, um filme. Eu sempre gostei dos filmes do Ken Loach, mas Eu, Daniel Blake. Foi um dos filmes que eu vi. Foi logo no começo da pandemia e ele, para mim, ele é um filme, por exemplo, que é fundamental para a gente entender esse momento, que é o desmonte, né, do sistema público de saúde, de seguridade social e o quanto isso impacta na vida de pessoas comuns, né? Ele ali tenta conseguir um auxílio saúde e é uma dificuldade, uma questão burocrática que a gente pensa, meu Deus, que absurdo, né? O cara tá na cara que ele teve um problema de coração, que ele não pode trabalhar e ele não consegue provar que ele não pode trabalhar, assim, né? E é muito isso que a gente está vivendo. As pessoas não podem ficar em casa porque elas não têm como se sustentar, Sim. né? Então, por exemplo, esse filme, Eu, Daniel Blake, seria um filme que eu passaria, assim, nesse momento, se fosse para passar um filme e para comentar com as pessoas, seria esse filme. E eu acho que a gente tem que pensar nesse tipo de cinema mesmo, né? Que faça a gente pensar o quão tétrico é essa situação que a gente está passando, né?
o quão é complicado deixar as pessoas à própria sorte, né? Sem apoio. Eu vi muita gente ali naquele personagem do Daniel Blake, né? Então, e olha que é um filme em inglês, né? Você vê as semelhanças, mesmo sendo um país mais rico, como é semelhante com o que acontece no Brasil. Eu acho que o que aproxima é essa dimensão das experiências mesmo de sofrimento, né? Ou mesmo das alegrias que são da nossa dimensão do humano, né? A gente tem as nossas diferentes culturas, os nossos diferentes hábitos, modos de vida, mas existem alguns denominadores comuns, né? Também. Ixi, acho que deu uma travadinha, Tatiana, no seu vídeo. Travou também para mim. Agora melhorou. Tá me ouvindo? Agora eu Tá? tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Pronto. Só a imagem que tá, voltou um pouquinho stop motion, como da outra vez, mas voltou o sinal. Rosinha fez um comentário aqui que no Brasil só é mais sofrida, faz experiências. Rosinha, minha amiga, um beijo, obrigada por estar com a gente na live. Gratidão. Pois, Tatiana, nós nos avançamos aqui no nosso tempo, né? Queria dizer que a gente vai chegando ao finzinho aqui da nossa live, porque se deixar, a gente vai fazendo uma live atrás da outra. Eu acho que é muito evidente que você adora cinema, e a gente do Curta na Kombi, a gente tem um carinho muito grande por cinema, né? Por o cinema que mobiliza, né? Encontros. Eu acho que nós, eu e o Mara, né, que é meu parceiro desse projeto, somos pessoas afeitas aos encontros, né? A estar junto. E o cinema para a gente é uma experiência muito grande para poder fazer isso, né? Para a gente poder se sentir junto, se sentir coletivo, se sentir forte. Então, se deixar, a gente vai fazendo uma live atrás da outra, mas a gente pode marcar uma próxima também, né? Com vocês, a gente pode marcar aí outras pela frente. Vamos fazer uma parceria também, a gente passar filme com a Kombi de vocês. Ótimo, seria incrível a gente poder fazer essa Né? parceria do Curta na Kombi do Cine Clube, sim, com Né? certeza. Vamos conversar. Unir as Pois nossas é, plataformas aí. é o que a gente deseja, assim, passando essa pandemia, né? A ideia é poder circular aqui pelos bairros de Natal, a gente poder caminhar pelas comunidades, pelas ruas, levando o cinema. E se vocês forem com a gente, porque na Kombi cabe bastante gente, então tá bem tranquilo, a gente pode levar todo mundo e a gente faz um debate, né? Ótimo. Nas ruas, nas praças, né? Quando a gente começou o Cineclube em 2005, a ideia era isso mesmo, era democratizar e compartilhar a paixão, debater, né? Compartilhar, como vocês falaram. Acho que a gente tem uma atuação muito parecida. Uhum. Pois então vamos unir, o pessoal até colocou aqui, Cineclube na Kombi, tá ótimo. Vai ser o nome da edição da parceria. Já tá feito já, pessoal. Muito legal, adorei a ideia. Pois então, né? Só reforçando com o pessoal, essa foi a entrevista com Tatiana Lima, integrante do Cineclube Natal, um cineclube que está de portas abertas para qualquer pessoa, né, que queira chegar junto, assistir um pouquinho de cinema, desse cinema que não está em cartaz necessariamente aí nos shoppings, mas poder ver outras formas de cinema, outros conteúdos, debater, né? É aberto para qualquer pessoa. O único requisito é desejo de conhecer, desejo de estar ali e de fazer parte do espaço, né? Isso mesmo. E lembrando que eles estão no mercado de Petrópolis, não agora no momento da pandemia, né? Que as coisas estão fechadas, que a gente está num distanciamento social, mas que retomando as atividades, quem quiser conhecer o Cineclube e saber um pouquinho mais, só chegar no box número, esqueci o número. 51. Uma boa ideia. Né? Agora ninguém esquece mais. O box Inclusive, 51. vou fazer uma propaganda aqui. Quando passar esse momento, né, a gente vai lançar o livro que eu falei que a gente fez o financiamento coletivo, um livro sobre filmes B. Foi um processo longo, a gente está na peleja para lançar esse livro desde 2017 e agora, assim, antes da pandemia, que ele ficou pronto, em março.
e a gente não conseguiu lançar. Eu estou aqui com um monte de caixa de livro que a gente tem que entregar ainda para as pessoas que ajudaram no financiamento coletivo e tal, e entregar para os autores. Mas enfim, a gente vai fazer o lançamento. Deixa eu mostrar aqui que o livro está até Mostre, mostre aqui. pra gente ver. Vou fazer propaganda, ó. O livro está aqui. Passa, merecida propaganda necessária. Que Filmes B, bacana. Ensaios, Perfis e Críticas. É um livro que reúne um monte de gente, vários amigos, colaboradores do Cine Clube Natal escreveram críticas de filmes B, perfis de diretores, ensaios. Eu fiz uma entrevista, por exemplo, com um diretor de filme B. Enfim, para quem gosta de cinema, eu acho que é um prato cheio e a gente vai lançar. Então, o pessoal que participou do financiamento coletivo e que não recebeu o livro ainda, calma, a gente vai lançar, porque o filme chegou, assim, foi entregue pela editora no final de março. Já quando a gente não estava podendo sair de casa, mas a gente vai fazer um evento e vai lançar esse livro. E aí as pessoas que não participaram do financiamento, no momento do lançamento, vão poder ter acesso à obra, adquirir também, né? Vão poder comprar também. E também, assim, ainda tem, a gente tem, a editora está enviando você pode comprar pelo site da editora e ela envia pelos correios. Então é a editora Fortunella, entra lá no site da editora que dá para comprar o livro também. Pois aí, pessoal, ficou o recado, né? O Curta na Kombi, que traz essa missão de trazer as obras audiovisuais potiguares, mas também traz também a literatura, os escritos que são produzidos pelas pessoas, pelos críticos potiguares também, né? Então temos aí uma obra, um livrinho no forno, acabou de sair do forno, está esperando só a pandemia passar para poder ter uma noite de autógrafos, né? Um lançamento. Ganhar o mundo. Ganhar o mundo. Pois, mais uma vez, quem quiser, pessoal, adquirir o nome, fale o nome e a editora para o pessoal saber. Editora Fortunella. Fortunella Editrice. Aqui, tá aqui no comentário do Cineclube. Pronto, tá aqui até nos comentários, ó. Isso. O pessoal do Cineclube colocou aqui, editora Fortunella. Então, quem quiser adquirir a obra, pode ir no site da editora, que você já vai encontrar críticas, né? Os registros, as falas do pessoal que também acompanha cinema, né? Aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, né? O pessoal do Cineclube produzindo aí o seu livro. Isso mesmo. Pois está ótimo. Tatiana, queria lhe agradecer muito em nome do Curta na Kombi, agradecer a sua disponibilidade, agradecer essa parceria aí que já surgiu dessa live, que a gente vai levar adiante, pós-pandemia, pós-distanciamento social, e desejar força total ao Cineclube, que continue sendo esse espaço de resistência, né? Resistência no sentido de um cinema que agregue, né? Um cinema que soma, um cinema que pensa outros cinemas para além daquilo que a gente tem visto no circuito que a gente chama mais comercial, né? Então desejo força total, que vocês continuem aí na empreitada. Obrigada, eu agradeço demais o convite que vocês fizeram para a gente fica super feliz de ser lembrado, né? E acho que vamos fazer aí alguma coisa junto do meus parabéns ao projeto de vocês também, porque a gente sabe que o próprio o início da gente, né, ele fez surgir, hoje em dia existem várias outras sessões pela cidade, projetos como o de vocês, que são super importantes para a cidade, e que a gente sabe que foram um pouco fruto do que a gente plantou lá há alguns anos também. Então a gente fica super feliz e vida longa ao Curta na Kombi. Obrigada. Vida longa ao Curta na Kombi, ao Cineclube Natal, vida longa ao cinema. Pois gratidão, viu, Tatiana? Gratidão também ao pessoal do Cineclube Natal, que esteve aí com a gente nessa live. E nos encontramos aí nas próximas lives ou nos próximos encontros pós-pandemia também. Nas próximas sessões. Com certeza. Muito obrigada. Pois muito obrigada, viu? Obrigada. Gratidão. Tchau, tchau. Se você curtiu essa entrevista, fique com a gente que vem mais por aí. Se inscreve no nosso canal e nas nossas redes sociais para conferir outros episódios da série Curta na Kombi em Casa.
e também para acompanhar as ações do nosso projeto.